Celebramos com gratidão tudo o que o Senhor tem feito até aqui. E tenho certeza que Deus já está falando aos nossos corações. Mas Ele ainda tem muito mais. Chegou a hora de receber o melhor de Deus através da pregação da Sua palavra. Esteja conectado e de coração aberto. Para acompanhar as mensagens e os versículos usados, nós preparamos um esboço digital para você que pode ser baixado através do nosso aplicativo. Vamos juntos, com expectativa, vivermos este momento especial como igreja. Seja bem-vindo à nossa casa. Você está na Igreja Batista Betel, a igreja da cidade de Tiradentes. Este é o ano do alinhamento e junto de você nós queremos ser uma família para pertencer. Aleluia, aleluia. Nós vamos agora meditar na palavra do Senhor. Deus quer falar com você. Deus quer falar ao teu coração. Amém? Abra o teu coração, abra a tua mente para você entender a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é necessário. É necessário. Deus tem chamado homens e mulheres para a sua obra. Deus tem chamado homens e mulheres para fazer a sua vontade. Deus tem chamado homens e mulheres para estar na sua presença, servindo a Ele em todas as áreas. Não somente na igreja, mas no trabalho, na família, em tantos lugares. Por isso, e para isso, nós precisamos de uma coisa chamada determinação. Você é determinado? A Bíblia nos diz assim, Jó, capítulo 22, verso 28, eu vou ler na versão NVI, que diz assim: o que você decidir se fará, e a luz brilhará em seus caminhos. Na versão Almeida, diz assim: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. A determinação é nada mais, nada menos do que uma forte inclinação para alcançar aquilo que nós desejamos. Quando você quer alguma coisa, você tem que estar determinado para alcançar aquilo que você quer alcançar. Você tem que estar determinado para conquistar aquilo que você quer conquistar. Eu posso definir determinação como a qualidade de permanecer firme em um objetivo. Isso é algo que parece simples, falando assim, né? Permanecer firme em um objetivo. Nós estamos enfrentando um grande problema que eu chamo de crise geracional. As gerações mudaram muito rápido. Eu não consigo entender. Eu sou de uma geração bem diferente. A minha geração, as coisas aconteciam em câmera lenta. A minha geração tem um nome que parece um palavrão. Ou como é que é? Baby Boomer. Sabia disso? Baby Boomer. Olha o nome da minha geração. Por quê? Porque é a geração que veio no pós-guerra. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma explosão de bebês. A própria palavra é mais ou menos isso, Baby Boomer. É mais ou menos isso, uma explosão de criança e tal. Bom, eu sou dessa época, mas depois veio uma outra geração, veio a geração Y, depois a geração Z, e agora nós estamos enfrentando uma outra geração, não é? Tivemos a geração que veio, que nós chamamos de milênio, que é a geração dos anos 95 até 2000, 2010, os millennials, e depois veio a geração do pós-pandemia, que foi chamada de geração alfa, e agora nós estamos aí numa geração que eu não sei nem o nome, mas espera aí, eu vou lembrar, eu sei o nome dela assim, mas não vem, que é essa geração que veio depois de 2020, 2022, que é os meninos que já nasceram
e estão proibindo que a maternidade tenha alguém com celular dentro da sala de parto, porque quando a criança nasce e ele vê um celular, o menino já sai fazendo selfie. Está entendendo? Que é uma geração que nasceu dentro da tecnologia, da mais pura tecnologia. Esses meninos, a grande maioria deles, esses meninos que eu estou falando de 2, 3 anos de idade, vão entrar numa sala de aula e não vão ver um caderno. Eles vão ter tablet, vão ter lousa interativa, não vão ter caderno para estudar. Isso no mundo inteiro, menos num lugar, no Vale do Silício. Conhecem o Vale do Silício? O Vale do Silício é aquele lugar lá na Califórnia onde os caras produzem toda essa tecnologia. Aquele pessoal tem uma coisa que nós não temos. As escolas lá é com caderno, tabuada. Para os filhos deles, eles botam os meninos para estudar assim. Para os nossos é tablet, é tela interativa, é tanta coisa que você nem imagina. Por quê? Porque aqueles meninos que estão lá estudando tabuada, no papel, no lápis, fazendo conta com régua de cálculo, vão aprender a raciocinar. Os outros vão ficar dependentes da inteligência artificial, que é o que eles produzem. Parece brincadeira, mas não vou falar sobre esse assunto, porque não está dentro do contexto do que eu quero dizer. Mas se você acordar para entender essas coisas, assusta qualquer cristão as coisas que estão acontecendo nesta nossa, nesse problema geracional que nós estamos vivendo. Mas a determinação é uma qualidade imprescindível para qualquer pessoa alcançar um sonho. E por que eu estou falando do conflito geracional? Porque esta geração não tem determinação. Essa geração é tranquila. Parece aquela que estava ouvindo, quem era? Zeca Pagodinho. É uma geração que nasceu ouvindo Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Tá aí, deixa a vida me levar, eu vou conforme a vida me manda, conforme a vida quer que eu ande. Eu vou seguindo a vida. Está entendendo? E você não foi chamado para seguir a vida, nem para a vida te levar. Você foi chamado para ser referência, para mudar o lugar onde você está. Você foi chamado para fazer isso. O texto que nós vemos como base diz que quando uma pessoa determina fazer algum negócio, ela fica firme no seu propósito. Amém? Então, a determinação significa olhar para o futuro. No entanto, é mais do que perseverança. A determinação é interesse, paixão, é um empenho contínuo com aquilo que nós estamos procurando ou querendo. Eu paro. As gerações, as últimas 3 gerações, desistem com muita facilidade das coisas que estão à frente delas. Primeiro obstáculo, parei. Parece água. A água não enfrenta obstáculo. Sabia? A água contorna. A água não enfrenta o obstáculo, ela contorna. Ela fica ali procurando uma fresta, um lugarzinho para que ela vá. Por isso, os rios naturais, eles são cheios de curva, de corredeiras e de cachoeiras, porque a água contorna o relevo, ela não enfrenta. Parece essas 3 gerações que eu estou me referindo, a Y, a Z, a Millennium, é dessa forma, o pessoal não enfrenta, contorna. Não dá aqui, eu vou para ali, não dá ali, eu vou para lá. Até na igreja, essa igreja não está boa, eu vou procurar outra. Aí daqui a pouco, não, essa também não está boa, eu vou procurar outra. Uma vez, eu tinha uma irmã na igreja, quando eu abri a igreja, há 20 anos atrás, fazia culto na minha casa, sentou uma irmã, e ela disse assim: pastor, esta é a 37ª igreja que eu congrego na cidade de Tiradentes. Eu falei, misericórdia. Eu já frequentei 37 igrejas diferentes na cidade de Tiradentes. Será que eu fico nessa? Eu falei, não vai ficar não, minha irmã, pode ter certeza. Não vai ficar. Por que não vai? Porque não vai. Não ficou. Ela ficou lá, quanto tempo, Janira? 1 ano, 2? Pouco tempo, né? E foi embora, foi procurar outra igreja para congregar. Um dia encontrei a irmã, e agora, irmã? Olha, pastor, já estou na 42ª. Que maravilha! Que maravilha! E foi rodando aí, procurando igreja para congregar. É água, contorna o obstáculo. Primeira luta, primeiro problema,
Vou embora. Não dá. O texto diz, determinou tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Amém? Determinação é esperança, pois as pessoas determinadas são otimistas em relação ao futuro e a sua capacidade de melhorar. O texto diz bem claro, ser determinado é uma questão de escolha e decisão. Daniel 1:8 diz assim, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu aos chefes dos oficiais permissão para se abster deles. Aprenda uma coisa, o homem é um realizador por excelência. O homem é determinado de nascimento. Quando Deus faz o homem, Gênesis 1, 26, 28, depois você leia, Deus cria o homem e disse a ele, crescei, frutificai-vos, dominai a terra, sujeitai a terra. Deus criou o homem com a capacidade de lançar bases para o seu futuro, através de uma coisa, as suas escolhas. Você só tem o futuro se você souber escolher o presente. E isso chama-se determinação. Esse é o grande problema da geração atual. Esse é o grande problema da geração atual. Precisamos estar determinados. Eu me lembro, quando eu era menino, a minha mãe dizia assim, ela me chamava de nenê. Eu não sei porquê. Ela assim, o nenê quando crescer vai trabalhar em escritório. Era o sonho da minha mãe. O nenê quando crescer vai trabalhar em escritório. E eu cresci com aquela ideia, virei vendedor. Virei vendedor. Por quê? Por força das circunstâncias. Trabalhei como faturista, não existe mais essa profissão também. Fazia nota fiscal, esses negócios, fazia cálculo, aquela coisa toda, emitia duplicata, que vocês não sabem nem o que é isso, fatura, vocês não sabem o que é isso, não é do tempo de vocês. Duplicata, a fatura foi trocada por uma coisa chamada boleto. Né? Maravilha, muito bem, naquela época se usava muito isso, eu trabalhei muito tempo fazendo isso, kardecista, também não existe mais, graças a Deus, né? Acabou, é outra profissão que não existe, fiz tanta coisa assim, mas acabei virando vendedor, me achei no caminho de vendedor e foi uma bênção na minha vida, não fui um grande vendedor, mas eu vendi o suficiente para sustentar minha família e me manter. De vez em quando eu conheço alguns homens grandes vendedores que me assusta de ver o que eles são capazes de fazer. Eu nunca fui assim, mas vendi. Muito bem. Essa geração não consegue enfrentar o problema, não consegue avançar, tem dificuldade. Mas eu estou dizendo que Deus cria o homem com capacidade de lançar as bases para o seu futuro através das suas escolhas. Então aprenda a escolher o que você quer para que o teu futuro seja melhor. Amém? Daniel fez uma escolha. Qual é a escolha de Daniel? Não se contaminar com a porção do rei. Foi uma escolha e, consequentemente, uma decisão. Uma decisão que Daniel determinou aonde? No seu coração. Ele determinou, não vou me contaminar com o manjar do rei. Eu não vou me contaminar com essas coisas. Então entenda, se Deus criou o homem como um realizador, se Deus deu a esse homem a autoridade para dominar sobre todas as coisas na face da terra, cabe a esse homem, ou seja, a mim e a você, escolher, determinar e decidir o que queremos ser. Na vida, na obra de Deus, como homens, como mulheres, que tenham um coração como o coração de Daniel. Qual era o coração de Daniel? Não se contaminar com o manjar do rei. Sabe quantas vezes nós nos contaminamos, nos influenciamos e somos levados por conversas, somos levados por circunstâncias. Uma das coisas que mais machuca o ser humano é que ele se deixa levar pelas circunstâncias. Você já reparou ou não? E a circunstância é terrível, né? A circunstância tem uma coisa que ela machuca. Toda vez que você entra numa circunstância, você está num rio de corredeira e cheio de pedra. E você vai ter dificuldades aqui ou ali. Mas o que Deus quer que nós sejamos? Que nós sejamos homens fortes, determinados, inflexíveis e que não se deixe abater por estar no exílio. Daniel estava onde? No exílio, exilado, saiu da sua pátria, foi para um lugar onde ele tinha que trocar de nome. Não se esqueça disso. Qual é o nome de... O nome persa, era persa?
ou Medo, né? Primeiro império, Medo. Qual era o nome dele na Babilônia? Hein? Belsazar, esse irmão lembrou. Belsazar, era o nome que deram para ele. Belsazar, lembra disso? Esse era o nome de Daniel, não era mais Daniel, ele teve que trocar de nome, teve que trocar de língua, não falava mais aquela língua, tinha que falar outra língua. Teve que trocar os costumes. E no decorrer da vida de Daniel, você vai vendo que ele troca de costume, que ele tem que trocar de costume, que tem que trocar de veste, tem que trocar de língua, tem que trocar de nome. Mas Daniel não troca uma coisa. O que é que Daniel não troca? A fé. Ele se mantém firme na fé. E ele põe no seu coração, não vou me contaminar com o manjar do rei. Nada pode me alcançar, nada pode me abalar. Eu vou continuar firme. Aonde? Na minha fé. Eu continuo adorando meu Deus, eu continuo servindo meu Deus. Por quê? Porque Daniel era determinado, forte, inflexível, não se deixou abater, ainda que estivesse no exílio. Quantas vezes nós, na igreja, nos sentimos assim, com o desejo de desistir, de parar, mas Deus espera que eu, você, cada um de nós, seja dessa maneira, como ensinou Paulo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, aonde? No Senhor. Sabe qual é o grande problema? Que nós queremos que o nosso trabalho não seja vão para os homens. Nós queremos que os homens nos reconheçam e nos reverenciem. É a grande verdade. Eu fui no encontro das mulheres e fiquei lá fora com o pastor e aconteceu tudo o que aconteceu lá no encontro. Foi uma bênção, foi maravilhoso. E alguém me perguntou, pastor, o senhor não vai lá? Não. Mas ele não vai nem para ser apresentado como pastor da igreja? Não. Mas por quê? Porque não precisa. Eu vou fazer o que lá? Cheguei, eu sou o cara. Sou nada. Eu vim aqui para trazer os irmãos, eu vim servir. Eu não fui lá para me apresentar, eu fui lá para servir. Fui levar os irmãos do teatro que iam trabalhar e fui acompanhar o pastor que foi lá fazer a última parte do culto. E fiquei fazendo sala para o pastor, batendo papo, conversando, fazendo discipulado com ele. E ele me discipulou, eu discipulei ele. Um trocou ideia para lá, outro trocou ideia para cá. Foi uma bênção, deitamos na rede. E ficamos, ele numa rede, eu na outra, só batendo papo, coisa gostosa, nos edificando, tanta coisa boa que eu aprendi, tanta coisa boa que ele aprendeu, e nós alcançamos e conquistamos o que nós queríamos. E ninguém precisou me ver, e ninguém precisou saber quem era eu, o que eu estava fazendo lá. Por quê? Porque o evento estava acontecendo e foi maravilhoso. Está entendendo o negócio? Mas nós queremos. O que Paulo está ensinando aqui? Sabendo que vosso trabalho não é vão aonde? No Senhor. Então, esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender. Segundo ponto, a determinação é um dos segredos para a prosperidade. Eu grifei em tudo. Você quer ser próspero? Seja determinado. Sabe, a gente quer ser próspero e faz campanha. Mas o cara faz campanha e ele vem 2 dias na campanha. No primeiro dia e no último, porque tem unção. Entendeu? O resto do caminho ele não aprendeu nada, não soube nada, não conheceu nada. Por quê? Porque não deu tempo, porque aconteceu isso, porque o pneu furou, porque o ônibus atrasou, porque o trem parou, porque não sei o quê, porque chegou o cansaço, porque choveu, porque fez frio. Ele não consegue. Mas no primeiro ele vem para entender como é que é o negócio, e no último ele vem porque vai ter unção, e eu quero levar um olhinho para casa, porque o olhinho é maravilhoso. Eu levo o olhinho, eu passo na porta, eu passo aqui, aí eu vou determinar que Deus vai fazer milagre na minha vida, e não vai. Porque o olhinho não faz milagre. O que faz milagre é a nossa determinação, é a nossa fé, é a nossa maneira de agir, não tem outro caminho. Amém? Daniel 6, 7 até o 10 diz assim: todos os supervisores reais, os prefeitos, sátrapas, os conselheiros, os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Amém?
O verso 28 diz: assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa. A determinação fez toda a diferença na vida de Daniel. Primeiro, ele determinou não se contaminar com os manjares do rei. Lembra disso? E ele se apresenta perante o chefe dos eunucos, melhor, mais bonito, mais forte, mais preparado, mais inteligente. Ele foi estudar, ele era príncipe, ele foi estudar. Foi aprender a língua, foi conhecer as leis dos caldeus, foi conhecer tudo e aprendeu. Quando ele determinou não se contaminar com a porção do rei, ele foi promovido de escravo a governador. Lembra que ele foi governar uma província? E o texto diz que esses homens que eu citei anteriormente, os prefeitos, os sátrapas e toda aquela corja, começou a conversar. Daniel está crescendo, Daniel está prosperando. O que está acontecendo com Daniel? Porque a província de Daniel tinha as melhores ovelhas, as melhores colheitas e o melhor faturamento. Um belo dia, o rei está vendo lá as contas do reino e ele vai cofiando a barba e dizendo assim: sabe de uma coisa? Esse Daniel é o homem que eu preciso. E eu estou pensando seriamente em colocá-lo como o primeiro-ministro. Ele vai ser o cara que vai mandar em todos os outros aqui, porque ele é bom. Eu estou entendendo que ele é bom. Então entenda, ele vai como escravo, não se contamina com o manjar do rei e é colocado como governador. Mas esta mesma determinação o leva a continuar orando somente a Deus. Parei, não oro. Não, olha, qual era a lei? A lei dizia o seguinte, ó, tá aqui, vou ler aqui. Todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Assina, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos médios e dos persas, que não pode ser revogada. Daniel continuou a fazer a sua petição e a dar a sua adoração somente a Deus. E ele vai para a casa dele. Se fosse nos dias de hoje, ia ser maravilhoso. Todos nós oraríamos tranquilamente, sem preocupação, ou não? Tem uma lei lá, um decreto. Se orar, vai para a cova dos leões. Como é que a gente ia fazer? Eu vou orar. Vou orar em espírito. Quero ver esse demônio saber o que eu vou orar. Eu vou orar em espírito. Daniel fez o quê? Entrou no quarto, abriu a janela para a banda de Jerusalém e abriu uma outra coisa, o bocão. Senhor, eu estou aqui e eu vim orar. Foi tudo que o pessoal precisava ouvir. Pronto, é isso aí. Correu o rei, o cara falhou. Está lá, pegamos ele com a boca na botija. Vai! O quê? Manda para a cova dos leões. O rei falou, puxa vida, eu vou perder um cara bom, um faturamento bom, um obreiro bom, eu vou perder um homem bom, porque esse bando de invejoso resolveu condenar ele e eu estou perdido. O que eu faço? Mas não tem jeito. O que disse lá o texto? Conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Não tem como, tem que fazer. Então, vou ter que fazer. E ele joga Daniel na cova dos leões. No dia seguinte, ele vai lá, meio tímido, Daniel, e Daniel responde lá, ó rei, vive a tua alma. Ele falou, o que aconteceu? Nada. O meu Deus fechou a boca dos leões e eu estou aqui. Então sai. Ele saiu. Chama os caras aí. Que cara? Os caras que acusaram esse bando de invejoso, joga aí dentro da cova. Não jogou, não caiu dentro da cova, não conseguiram cair. Quando apareceu na boca da cova, o leão já estava puxando para dentro. E comeu. Está entendendo? Aí, o texto, que é o versículo 28, diz que Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa. O que foi que aconteceu? O versículo 28 diz que foi essa atitude que fez Daniel prosperar. Qual atitude? Determinação. Qual determinação?
continuar orando a Deus, continuar servindo a Deus. Primeira luta, o crente diz assim, eu vou para o mundo. Primeiro problema, vou embora da igreja. Primeira dificuldade, não faço mais. Não dá, para mim não serve, desistir. O que é que Daniel tinha? Determinação. O que é que Deus espera de nós? Determinação. A determinação de Daniel foi tão grande que ele passa por 2 reinados diferentes. Dário, que era o reinado dos Medos, da Média, que tomava conta da Babilônia, e depois vem uma guerra, ele é derrubado, ele é morto, e depois dele ainda vem Beltesazar, que morre, aquele que aparece a escritura na parede, Mene, Tekel, lembra dele? Morre também, e aí entra Ciro, que era persa, ele vem da Pérsia, que vem dominar o mundo, a Pérsia vinha dominando o mundo, e ele vem e domina a Babilônia, mas Daniel estava lá. E Daniel continuou de que jeito? Servindo a Deus e servindo ao rei. Continuou determinado a fazer. Então, aprenda. Pessoas determinadas nunca desistem. Você é determinado? Não desista. Aprenda isso. Primeiro passo da determinação é não desistir. Quando eu disse primeira luta, saio do louvor, não volto mais. Primeiro problema, saio da igreja, não volto mais. Primeira dificuldade, que não dá para mim, que parei. Isso não é determinação, é oportunismo. Eu vou ler, são vários versículos, mas eu quero ler para você entender. Neemias 1, verso 2 ao 4 diz assim: Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. E no verso 4 ele diz: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Aprenda uma coisa: luta, dificuldade, problema, enfim, acontece com todos nós, inclusive com os crentes. Melhor, inclusive com os santos. Comigo, que sou pecador, acontece todo dia, mas com os santos acontece também. Aí você olha assim, mas aquele irmão é tão santo e está passando por essa luta? Porque luta não escolhe, pode ser santo, pode ser pecador, luta vem. Problema vem, enfermidade vem, dificuldade vem, fraqueza espiritual vem, pecado vem também. Sabia disso? Nós não estamos isentos, mas eu aprendi que Deus sempre honra pessoas determinadas. Deus sempre honra pessoas determinadas. Neemias recebe do irmão dele um relatório negativo sobre Jerusalém, dizendo que os sobreviventes, os que sobreviveram ao exílio, estavam em grande aflição e humilhação. Preste atenção, eles foram exilados, era outra diáspora, era outra situação pela qual eles estavam passando. Toda a nação foi embora, ficou uma meia dúzia lá para tomar conta da cidade, ficou lá o Zé Povinho. E aquele povo estava fazendo o quê? Sofrendo, passando humilhação, necessidades e tudo o que você pudesse imaginar, eles estavam passando. Ele recebe o relatório que diz: os muros de Jerusalém estavam derrubados, as suas portas queimadas. Mas Neemias é determinado. E o texto diz que quando ouvi essas coisas, o que Neemias fez? Determinação. Sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e fazendo mais o quê? Orando ao Deus dos céus. Ele era o que, Neemias? Alguém lembra? Hein? Ele era o copeiro mor, ou o copeiro maior do rei. Nos dias de hoje, eu vou colocar estricnina no vinho do rei, vou fingir que bebo, que não aconteceu nada, dou para ele tchau, porque esse rei está prejudicando a minha nação, o meu povo.
Não seria mais ou menos isso? Não seria? O que Neemias fez? Determinação. Vou orar, vou jejuar, vou chorar, porque Neemias conhecia antes de tudo algo fundamental que nós precisamos nos lembrar. Neemias se lembrou do pecado de Israel. Por isso ele chorou e por isso ele lamentou, porque ele sabia que eles estavam no exílio por causa de uma coisa: a desobediência a Deus. É fundamental nós entendermos isso. Quantas vezes desobedecemos a Deus e na nossa desobediência nós somos bons para orar, né? Senhor, por que é que eu estou passando por esta luta? Qual é o motivo de tudo isso, Senhor? Eu sei que vocês nunca oraram assim, né? Eu vi eu já lá do fundo. Tem uns crentes corajosos ainda, né? Já fizemos. Se você não fez, vai fazer. Porque eu já fiz. E fazemos. Mas Neemias se lembrou do pecado de Israel. Neemias se lembrou da situação da nação e por que eles estavam daquela forma. E ele falou: Senhor, não tem jeito não, eu sei que isso tudo é aquilo que nós aprendemos diariamente. Colhemos o que plantamos. E esse exílio é a nossa colheita, eu sei, mas dói na alma ouvir que Jerusalém está desse jeito. E nessa determinação de Neemias, que ele chora, jejua, ele põe no seu coração uma determinação: vou falar com o rei, vou explicar para o rei a situação, vou chorar para o rei, vou dizer para o rei. Então ele diz assim: olha, o rei me disse, o que você gostaria de pedir? E novamente Neemias faz uma coisa. O que é que Neemias faz? Ele diz: orei a quem? Ao Deus dos céus. O rei diz para ele: Neemias, estou vendo que você está batido, a situação é... Aí ele conta para o rei a situação, e o rei fala para ele: o que você quer? Você quer me pedir o quê? Ele falou: espera um pouquinho. Foi lá: Senhor, o rei está perguntando o que eu quero pedir. E eu quero pedir. Ele podia pedir: Senhor, mata o rei. Eu quero que o rei morra. Ele podia pedir: não, eu vou pedir, Senhor, o que eu peço? E aí ele recebe a orientação de Deus. E ele diz assim: e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então entenda, mesmo diante de uma situação de total adversidade, Neemias não desanimou. Ele estava sonhando com uma coisa: estou no exílio, está tudo quebrado, mas eu vou lá restaurar. Eu vou levantar essa situação. Eu vou resolver esse problema. Eu vou enfrentar essa crise. Eu vou dar a minha cara a tapa. É isso que ele está dizendo. Ele orou a Deus, buscou a estratégia correta para falar com o rei, para pedir, para reconstruir os muros de Jerusalém. E na sua determinação, Jeremias traz consigo a relação dos materiais que ele precisava. Presta atenção, de bobo ele não tinha nada. Quando o rei fala: então o que você quer? Olha, ele puxou logo aqui do bolso um tablet que tinha tudo. Olha, eu preciso disso. E ele começa: agora eu preciso também de um passaporte para passar nas fronteiras, que eram várias fronteiras que ele tinha que passar, e preciso de uma autorização para pegar as coisas no depósito de material do reino, e eu preciso de pegar trabalhadores para isso, e eu preciso de animais para aquilo, e eu preciso de carros para aquilo outro, e quero também uma guarnição policial, porque no meio do caminho com tudo isso eu vou ser roubado. Então eu preciso também de uma guarnição. Ele pede tudo o que ele precisa. E o rei faz o quê? Dá. Por que dá? Porque Neemias tinha determinação. Aprendeu? Determinação. Sabe quem nós temos hoje? Esse é o ponto. Determinação. Além de determinado, Neemias soube planejar o que ele queria. E quando você aprende a planejar, e quando você aprende a fazer da maneira correta, acontece o que nós sonhamos, esperamos e queremos todos os dias: milagres.
Mas milagre só acontece quando tem esses ingredientes. Senão não acontece. E o que aconteceu? O muro ficou pronto no dia 25 de Elul, em 52 dias. Aleluia. Por quê? Porque Neemias estava determinado a reconstruir o muro. E o texto continua dizendo assim: quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que esta obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Não foi eu que fiz, preste atenção. Neemias não se levantou e disse: eu sou o cara, hein? Não, foi feito com a ajuda do nosso Deus. Neemias se levantou, ele venceu toda a oposição, liderou a reconstrução dos muros de Jerusalém, vencendo Sambalate, Tobias, Gesem, que estavam lá tentando de uma e de outra maneira destruir e impedir que a obra fosse realizada. Esse espírito de Sambalate continua andando por aí, viu? Tentando. Quando você diz assim: olha, eu vou fazer tal coisa, aparece um Sambalate que diz: vem cá, vamos conversar aqui no cantinho, porque mudou um negócio, eu vou te contar a história. O que é que Neemias responde a Sambalate? Alguém lembra? Esse irmão conhece a história de Neemias. Olha, eu estou numa grande obra, de modo que eu não posso ir até aí conversar com vocês, porque não dá para parar isso aqui não. Isso aqui é coisa que não pode parar. Eu estou numa grande obra, não posso parar. O que ele está dizendo? Diante da adversidade, diante de toda a oposição, diante de todas as dificuldades, ele disse: eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Por quê? Ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele estava fazendo o querer. Você está fazendo o querer de Deus, irmão? Ixi, me assustei. Rapaz, me assustei agora. Se você está fazendo, não pare. Se você não está fazendo, põe a mão no arado e comece. Por quê? Porque um dia Deus diz para a igreja lá em Apocalipse: oxalá foras frio ou quente, mas porque é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Tome posição, seja determinado, não pare, não se assuste. Sambalate vai ter, Tobias vai ter, Gesem vai ter, problemas você vai enfrentar, oposição você vai enfrentar todos os dias. Nós dizemos, todo dia você tem que matar um leão. Ou não dizemos isso? Dizemos, todo dia você tem um leão para matar, todo dia você tem uma dificuldade, uma luta, um problema, e vai ter e vai continuar tendo. Amém? Mas Neemias acaba nos ensinando o que nós precisamos aprender. Pessoas determinadas nunca desistem. Amém? Pessoas determinadas nunca desistem. Quando alguém desiste é porque ele não tem determinação, porque ele não sabe onde ele quer chegar, porque ele não sabe o que ele veio fazer, porque ele não sabe onde ele vai parar. Por isso ele desiste, ele para no meio do caminho. Ele se entrega os pontos, joga a toalha. Não faz mais. Por quê? Por causa disso. Eu vou concluir dizendo o seguinte: com Daniel e Neemias, nós aprendemos que uma pessoa determinada vence qualquer adversidade na sua vida. Mas o Deus a quem nós servimos nos criou com uma finalidade. Ele nos criou para vencer. Eu vou repetir, Deus nos criou para vencer. Por isso, quando ele fez o homem, ele falou: cresça, multiplique, enche a terra, domine sobre as aves do céu, sobre os animais do campo, sobre tudo que tem aqui, domina sobre tudo. Lembra disso? Ele deu ao homem a autoridade sobre essa terra. O homem, lamentavelmente, entregou para o diabo, né? Aí, Paulo diz: o príncipe deste século cegou o entendimento, porque nós entregamos lá. Entregamos por causa do quê? Por causa do pecado. Mas a autoridade veio. E a Bíblia me ensina que, como veio o pecado por um único homem chamado Adão, veio também o perdão, a salvação, por um único homem chamado Jesus. Lembra disso? Então, se veio em Jesus, ou por Jesus, veio a nós a salvação, veio também a autoridade, veio também o discernimento, veio também o conhecimento espiritual para saber
onde nós vamos, o que fazemos, porque temos hoje a autoridade no nome de Jesus para fazer aquilo que ele disse a Adão, dominar e encher a terra. Posso ouvir um amém? Então, não se deixe abater diante de tantas lutas, de tantos problemas que a vida traz até você. Irmãos, uma coisa que eu aprendi a duras penas, mas eu aprendi. Não dá para desistir. Ah, mas eu caí. Levanta, continua. Parei, continua. Levanta e continua. Não desista. Ah, mas é impossível. Não é. Você crê na Bíblia? Crê na Bíblia? A Bíblia diz que nada é impossível para Deus. Você crê nisso, não? A Bíblia diz isso. Amém? E eu creio. Mas a Bíblia diz uma outra coisa. Que tudo é possível a quem? Ao que crê. Você crê? Então não tem impossível, irmão. Ah, mas como é que nós vamos conseguir? Querido, você serve um Deus que é o dono do céu e da terra. Fechou a boca do leão, virou o coração do rei aqui para dar tudo que Neemias queria. E o mais interessante, que depois que ele deu tudo que Neemias faz em Jerusalém, cerca os muros e tal, o povo lá resolve construir um templo. Já que nós estamos aqui, vamos construir o templo também. O rei deu um material e construiu um templo. Esse templo durou até os dias de Herodes. Jesus foi apresentado nele. Por isso o profeta Ageu profetiza. Segura aí, tá? Perdão. Mas veio. Por isso o profeta Ageu, eu faço isso todo dia, só de raiva, né? Eu faço só para judiar, né? Aí, o profeta Ageu profetiza o quê? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Lembra disso? Foi nesse contexto que ele está falando. O que que é? O povo diz assim, ah, mas esse templo vermelho era barro. Esse templo vermelho. Isso aqui não tem nem comparação com o templo de Salomão. Aquilo era uma coisa linda, maravilhosa. Aí o profeta vem e diz assim, olha, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Por quê? Porque foi nesse templo que Jesus ia apresentado. Deus entra nele, pessoalmente, dentro desse templo. Está entendendo o que aconteceu ou não? Mas aí, Deus está movendo. Você não está entendendo. Determinação de Neemias. Deus move o coração do rei para o rei dar a Neemias tudo o que ele precisa para reconstruir os muros. Ele reconstrói. Deus move o coração do rei e ele reconstrói o templo. Deus move o coração do rei e ele liberta o povo. O povo volta para Jerusalém. E aí quando volta para Jerusalém, leia o livro de Esdras, depois você vai entender. Quando volta para Jerusalém, o que aconteceu? Tem que restaurar. E Neemias lidera o que? A restauração. Do que? Da fé. A restauração do culto, a restauração da comunhão a Deus. Levita desviado, levita arrebentado, e ele vai atrás dos levitas. Vocês são sacerdotes, venham aqui, vamos conversar. Aí tinha um levita casado com uma mulher asdodita. Olha que nome bonito. Os filhos dos levitas falavam o quê? Uma mistura de hebraico e de asdodita. Aí Esdras diz assim, gente, não dá. Tem que consertar o altar. Resolve. Ou você pega essa mulher e manda ela embora para a terra dela e some daqui com o filho, ou você vai junto com ela. Mas aqui no altar você não vai poder servir. Esdras, acontece isso, senta o povo de 50 em 50. Esdras capítulo 8, senta o povo de 50 em 50 e começa a explicar a lei para o povo, porque o povo já não sabia mais, 70 anos de exílio. Aquele povo é outra geração, terceira ou quarta geração. Aquele povo não sabia nem quem era Deus. Aí surge uma coisa que nós chamamos de hermenêutica. Esdras começa a ensinar lá o que é hermenêutica, interpretação de texto. Começa a interpretar para o povo o texto do livro sagrado para que o povo conheça Deus. Tudo isso acontece por causa da determinação de um homem chamado Neemias. Deus quer te levantar como Neemias nesta casa. Deus quer te levantar como Neemias nesta igreja. Deus quer te levantar como Neemias nesta terra, para que você faça uma grande obra. Nós temos um slogan que a gente abandonou, mas ele está aí. Apesar de nós, o que acontece? Deus está fazendo uma grande obra na cidade de Tiradentes. Apesar de quem? De nós.
Nós somos nós, irmãos. É o Senhor. Não foi Neemias, ele disse bem claro. As pessoas viram que a coisa aconteceu porque o Senhor nos ajudou. Deus vai te ajudar a se levantar. Deus vai te ajudar a ser determinado. Deus vai te ajudar a encontrar o caminho. Irmãos, misericórdia. Eu não gosto nem de falar sobre isso, mas nós estamos no ano de alinhamento. E olha, alguém perguntou, pastor, o que eu posso fazer na igreja? Eu falei, misericórdia. Eu não vou nem falar, meu irmão, pelo amor de Deus. Procura o teu caminho, se encontra, se acha. Sabe, faça o que fez Neemias. Vá orar, jejuar, lamentar, chorar, que Deus vai te dar a direção. Aí você vai ver como é que acontece, o que que acontece. Por quê? Porque não se deixa abater pelas lutas, pelos problemas, tá bom? Seja determinado, enfrente isso. Seja determinado, enfrente as lutas, porque a Bíblia nos ensina o seguinte, leia comigo aí, olha, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? Vamos ficar em pé. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale melhor no teu coração. Vou te contar um segredo, viu? A luta continua, companheiro. Não vai passar não, irmão. A luta continua, não vai passar. O problema continua, não vai passar. O que eu preciso ser? Determinado. Determinado a enfrentar o problema, determinado a enfrentar a luta, determinado a enfrentar o que for. Mas entender que eu tenho um chamado da parte de Deus. Amém. E que Deus me chamou Aleluia. para nessa determinação alcançar vitória. Amém. Eu Glória a posso Deus. todas as coisas em Cristo que me fortalece. Vamos adorar o Senhor. Jesus. Deus me chamou, Deus me chamou.